Ela falou bem jovem, eu estava lembrando, né? Eu tinha. Lembrando não, das conversas. Eu tinha 2 meses a primeira vez que eu visitei Boritama. E depois, anualmente, nós estávamos aqui durante a maior parte da minha adolescência. Então, realmente, são muitas lembranças. Então, aqui, a região de São Paulo, que foi onde minha mãe eh, iniciou as suas atividades. Então, uma boa noite. É um prazer estar com vocês novamente, então, hoje. E a gente estava conversando algumas coisas a respeito do movimento espírita e alguns pensamentos, e eu li um livro hoje falando sobre a inutilidade de certos pensamentos. E basicamente era um autor que dizia sobre a inutilidade da filosofia. Porque a gente não deve ler só coisas a favor. É muito importante a gente ler as coisas que são contra. Até porque a gente compreende o que a pessoa pensa para a gente poder, então, responder dentro das argumentações corretas, né? Se a gente só lê as coisas a favor, o que acontece? Nós ficamos alienados das argumentações, às vezes pertinentes, que as pessoas fora do meio espírita podem fazer. Críticas, que a gente vai criando uma linguagem muito própria, vai ficando preso, só falando com pessoas a favor, e a gente acaba ficando despreparado para as colocações contrárias, o que é extremamente importante, principalmente porque nós fazemos parte do mundo também. Então, nós não podemos alienar todas as outras pessoas, e sim responder com naturalidade. Então, um autor falava a respeito da inutilidade da filosofia e de determinadas áreas do conhecimento, por exemplo, as áreas de humanas, porque elas não produzem, você não consome nada, não há nenhum produto vendável desse tipo de atividade, de maneira que não é útil à sociedade, que deveria haver investimentos apenas em áreas que produzam algo comestível ou vendável. E aí eu estava pensando a respeito do significado disso. Então, as relações humanas, as relações familiares, as relações de amor, são vendáveis? São todos produtos vendáveis? Mas como seria uma vida sem amor, sem relações familiares, sem amizade, sem música, sem arte? Que tipo de vida seria? Com bastante comida. Que tipo de vida? Seria uma vida que vale a pena? Você tem bastante o que comer. E eu lembrava de uma música, né? De um grupo de rock que dizia: não queremos só comida, queremos também diversão e arte. Ou porque a arte é uma coisa importante. E que valor você coloca nisso? Né? A gente não pensa, mas imagine que você ficasse surdo, né? E não pudesse mais ouvir, não houvesse mais música na sua vida. Como seria? Não mudaria absolutamente nada. Né? Porque a comida estaria garantida. A locomoção, mas sem nenhuma música. Ou, se você pudesse ver, mas não visse mais nenhuma cor. A cor desaparecesse da sua vida. Tudo seria em preto e branco. Não diminuiria tanto sua produtividade, diminuiria. Né? Você ainda poderia trabalhar, ganhar seu dinheiro, poderia comer, locomover, mas uma boa parte da arte estaria inacessível para você, né? Seria tudo monocromático. Se você eliminasse, por exemplo, a amizade, você teria apenas relações comerciais produtivas. Apenas sócios, por exemplo, um contrato bem estimulado com relação ao que você oferece e o que recebe. Mas já não é assim? Como assim? Não é desse jeito? Por exemplo, eu telefono para você se você me ligar. Eu convido você para jantar na minha casa se você me convidar para ir para a sua. Você me dá um presente, eu calculo quanto você gastou e compro um do mesmo valor para te dar no outro dia. Então, se ele se lembra do meu aniversário, eu lembro do seu. Isso não é venda casada, não? Ou isso é amizade? Para algumas pessoas é amizade, né? Inclusive, você calcula o seu amigo assim: o que você tem a oferecer? Cozinha bem? Tem casa de praia? Oferece churrasco? Né? Porque alguns amigos são incríveis, né? Dão apartamento,
Então, seria um cálculo desse tipo? Que vantagens monetárias a sua amizade pode me trazer? Ou amigos não têm preço? Algumas pessoas podem achar, não, é bom que tenha um certo retorno, né, do investimento. É um investimento que você tem retorno? Como funciona a amizade? Se nós estamos mercantilizando todas as nossas relações, né, inclusive as interpessoais, o casamento já era monetarizado há muito tempo, né? O que é que você pode trazer na partilha, os bens, coisas parecidas. Mas amigos estavam meio fora, mas acho que entraram também nesse tipo de relação, né, monetária. Quantos amigos você possui no Facebook? Quantos curtem as suas fotos? E a gente agora calcula, mais ou menos, como é que está o seu Ibope com relação a isso, né? Então, e aí você dolariza o negócio e você sabe mais ou menos quanto você vale. Vocês sabiam que o Facebook bota um preço? Por exemplo, quantos amigos curtem a sua página? Logo, a sua página tem um certo valor financeiro. E aí o seu Ibope sobe e você passa a ter uma rede rentável. Então, ser seu amigo já é muito interessante. E algumas pessoas pesquisam antes de se tornarem amigos, né, o seu valor no Facebook. Principalmente quando te conhecem numa relação comercial, por exemplo, numa empresa ou na universidade. Vale a pena fazer contato com esse, fazer uma rede, para no futuro, de repente, depois que eu me formar, eu já ter assim, uma rede para a gente produzir negócios de boa qualidade. Porque eu não quero desperdiçar a minha amizade com quem não me traz nenhum retorno. Não é assim que funciona? Hoje em dia, isso chama-se lei de mercado. E a gente acha muito natural que a nossa vida seja regida pelo mercado. O problema é que o mercado saiu do lugar a que pertencia e está invadindo a nossa vida pessoal. Porque a gente está começando a calcular uma série de coisas que não poderiam ser calculadas em termos financeiros. Né? Sim, mas aqui é um centro espírita, correto? Isso não temos esse problema. Será que não? Por exemplo, muitos espíritas consideram assim, quantos pratos de sopa você distribui semanalmente? Quantos bônus horas você deve ter? Depois da morte, você vai ter direito a uma casa de frente para o lago, em nosso lar, com uma vista privilegiada. Não é? Mas assim, quanta caridade você tem feito? Ó, cuidado, hein? Bônus horas, se você não juntar, vai chegar lá com uma mão na frente e outra atrás. Dependendo dos amigos, certo? Sim, mas lá não funciona assim, né? O que você faz... Mas peraí. Então, você está trabalhando com o objetivo de angariar o quê? Exatamente. Né? Qual é o seu objetivo exatamente? Isso é caridade exatamente? Ou a gente já dolarizou isso também? E sem a gente perceber, a lei de mercado está entrando muito forte no nosso dia a dia. Em algumas relações que não poderiam ser medidas dessa maneira. Por exemplo, saúde. Né? Hoje a gente mede a saúde em termos financeiros, não é? Tem plano de saúde? Bom, você teve um acidente e perdeu 3 dedos. Aí você chega no plano de saúde, olha, seu plano de saúde só cobre um. Qual dedo você quer de volta? Eu sei que é engraçado, só que aconteceu mesmo nos Estados Unidos. Não muito tempo atrás. Né? O plano de saúde dele não cobria reimplantar os 3 dedos. Então ele tinha que escolher um. Como é possível? Como isso pode ser encarado normalmente? Aliás, por que isso não é ilegal? A gente até acha meio... Mas não é ilegal, é? Ser ganancioso? Por exemplo, com relação à saúde. Seu filho precisa de um transplante, seu plano de saúde não cobre. Ele vai morrer. Nós temos 3 respiradores. Tem mais do que aquele. Vamos escolher quem vai. Tem alguma coisa para pagar? Pode oferecer alguma garantia? Tem um cheque calção? Você precisa de um anestesista. O seu plano não cobre. Você tem uma pedra passando na uretra. Isso dói. Tem dinheiro para anestesista? Tem cheque? Tem cartão de crédito?
Você está morrendo de dor, tem um cartão de crédito válido? Se você me der um agora, a gente dá um jeito. E se você não tiver um cartão de crédito válido, o que vai acontecer? Sinto muito, né? Sinto muito. Eu sei que você está com dor, mas o que eu posso fazer, né? É o sistema. Não é assim que funciona? Nós procuramos não pensar nisso, mas pode ser a sua situação, certo? Então, sempre ande com um cheque assinado. Porque vai que você precisa, né? Então, é sempre bom. Não use o cartão de crédito, mas guarda, que vai que você precisa de um anestesista. Com urgência. Como vai ser? Ah, mas eu tenho plano de saúde, cobre tudo? Mas não é só a saúde, tem a questão da educação também, né? Quem tem dinheiro pode ir para um bom colégio. E quem não tem? É a mesma coisa? É a mesma coisa? Não, né? Então, não vai para o bom colégio quem merece, certo? Pessoas talentosas. Pessoas muito talentosas têm o mesmo direito das pessoas que não são tão talentosas, mas estão monetarizadas? E a segurança? É uma coisa interessante também a questão da segurança, né? Hoje em dia, tem segurança quem pode pagar por ela. Se você não pode pagar por ela, você está correndo um risco alto com a sua vida. Porque você vai pegar um ônibus tarde da noite, vai andar por locais não muito recomendados, porque se você não tem o dinheiro, vai morar numa zona mais perigosa. E isso é muito natural. E a gente contabiliza segurança, saúde e educação através do dinheiro. Quanto custa? E a questão é, quando a gente começa a colocar um preço em todas essas coisas, não tem como conter a violência. Porque a violência se torna uma coisa natural, né? Se o seu filho precisa de um atendimento médico e a diferença entre ele e deixar de sofrer não são alguns milhares de dólares, por que não tirar de outra pessoa? Não é plenamente justificado nessa situação? Ou seria ilegal também? Não, é ilegal roubar, não é ilegal matar? Com intenso sofrimento? Porque é mais ou menos isso, né? Quando só tem 3 respiradores e tem 5 pessoas para serem atendidas. E você não tem dinheiro para ir para um hospital particular. Por que é legal? Por que a gente não notou que essas coisas estão invadindo espaços em que não deveriam estar? E a gente está falando do Brasil numa situação tão ruim, né? Eu costumo falar muito de ciência, e até um tempo atrás, quando alguns me apresentavam, falar de ciência, eu não reclamava, mas agora eu tenho reclamado, sim. Estou me sentindo ofendida, porque não existe tema científico, existe um jeito científico de falar sobre os temas, e você pode falar sobre qualquer um deles. Qual seria a diferença? A diferença é que quando você diz apenas a sua opinião, o que você acha, ou sobre os seus sentimentos, por exemplo, quando você expressa intensamente seus sentimentos, é uma coisa artística, não? Uma peça de teatro, que você fala a respeito de um específico sofrimento, é arte. Então, quando você fala o que você acha de uma coisa, é arte. Mas quando você fala alguma coisa baseado em estatísticas, por exemplo, em uma avaliação precisa e concreta dos acontecimentos, fica diferente. Sim, fica diferente. Porque aí não estamos trabalhando com sentimentos, estamos trabalhando com o quê? Com fatos. Todos nós temos direito à nossa opinião, mas não aos nossos próprios fatos. Correto? Então, mas a gente pode interpretar os fatos de maneira diferente? Até pode. Você pode interpretar o significado emocional desses fatos, mas não se eles aconteceram ou não. E o seu número, e a sua incidência, entendeu? O que é todo mundo? Exatamente. Todo mundo diz. O que é todo mundo? 50% mais um? A grande maioria é 50% mais um? Sério, isso é a grande maioria? Seria a grande maioria matemática ou sociológica? Porque é diferente, né? Matematicamente, a maioria é 50%. Não é isso? Então, se nós temos 100 pessoas, se tiver 51, você tem a maioria. Mesmo tendo 49 contra. Mas em sociologia já não basta, né? Tem que ser mais de 70%.
E para ser biológico, um pouco mais ainda. Depende da incidência. 1 em 1 bilhão é uma coisa, 1 em 100 mil é uma outra, 1 em 10 mil é um número totalmente diferente. Certo? Ainda mais ainda se você está falando de uma região específica. Aí muda totalmente. Então, eventos biológicos são diferentes de eventos matemáticos, são diferentes de eventos sociológicos. Então, do que estamos falando exatamente? Do significado concreto dos fatos. Não dos seus sentimentos com relação aos fatos. Então, as pessoas ouvem um fato e dizem assim, mas eu sinto que isso não é verdade. Certo, e daí? Em que os seus sentimentos vão alterar a realidade dos fatos? Podem alterar a realidade dos fatos? Não. Então, o que a gente faz? Se você não se sente confortável com esses fatos, como é que a gente faz? A gente inventa fatos novos? Ou vamos esquecer esses fatos que eles não se encaixam exatamente no que eu gostaria de ouvir. Vamos esquecer isso? Ou não vamos mais falar sobre esse assunto? Vamos falar de coisas mais interessantes, coisas mais agradáveis. E vamos esquecer esses fatos desagradáveis? Mas o problema é que os fatos agradáveis têm a desagradável situação de cair de novo no nosso colo, quando a gente menos espera, não é? E se a gente esconde, ignora, eles acabam voltando, porque eles costumam boiar, porque eles existem. Quando eles não existem, estão no reino fictício, eles não costumam aparecer muito, só quando você quer. Mas os fatos aparecem apesar disso e continuam aparecendo. Então, um fato muito interessante é que as pessoas falam o importante é a caridade, o importante é o amor. Né? Esquecendo que não é amai-vos ou instruí-vos, é. Lembram dessa máxima? Amai-vos ou instruí-vos? Não, não é? Não é ou? É e? E qual a diferença? É só duas letrinhas, e e ou, qual a diferença? Tem diferença o e ou ou? Qual? Ou é o quê? Sim, ou você ama ou se instrui, não é essencial que sejam os dois, correto? Basta o amor, ou o importante é o amor, o importante é Jesus, correto? Não é assim? Sim, mas é ou e. Qual é a diferença? Um exclui. E o que é o e, então? Então, inclui. Bom, então vamos traduzir uma coisa bem objetiva, né? Se inclui é o quê? Basta o amor? Ah, não basta. Não resolve o seu problema? Não mesmo? Então por que a gente repete isso o tempo todo? Não é não? Você está fazendo a caridade? E normalmente consiste em ajudar crianças pobres ou idosos, tem umas coisas bem específicas, né? Se você não gostar de criança, está ferrado. Não é? Não, tem velhinho, também não gosta de velhinho. E agora? Como é que você vai fazer para fazer a caridade? Não é isso? Não é importante a caridade? No livro Tormentos da Obsessão, de Filomeno de Miranda, que é uma das maiores autoridades do mundo espiritual, aqui no meio espírita, com relação à obsessão, esse livro é interessante. Eu não vejo pessoas comentando muito, não é muito popular, até porque ele trata de um hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico não é muito popular. O pior é que é um hospital psiquiátrico especializado em espíritas. Como assim um hospital psiquiátrico especializado em espíritas? É um hospital muito, muito grande, que recebe, basicamente, espírita. E tem tanto assim, precisando de um hospital psiquiátrico, que é grande, né? Lembra que ele tem não sei quantos pavilhões, uma quantidade enorme de gente trabalhando, e ele não recebe de outra religião, não, espírita. Mas por que espíritas especificamente o hospital psiquiátrico? Pelo volume de espíritas que morrem, vão para o mundo espiritual, e quando abre os olhos lá, diz, meu Deus, era verdade, e cai maluco. É tão comum que tem um hospital de prontidão, com os enfermeiros, etc., para levá-los
para o hospital psiquiátrico. Por quê? A gente não faz a caridade? A gente não estuda o Evangelho e faz bastante caridade? Por que isso acontece, então? Qual é a explicação? A gente não está se esforçando? Enquanto as pessoas fazem uma ode ao corpo, um culto à personalidade, vida social intensa, a gente está fazendo a caridade. Tem creche, tem isso, tem aquilo, tem um monte de instituições e a gente doa o tempo. Por que isso acontece? Não acontece quem faz a caridade, não. Não tem até orador espírita lá? Que eles não falam o nome, mas tem vários ali, oradores espíritas famosos, escritores espíritas famosos, internados no hospital. É por isso que esse livro não é muito popular, porque o pessoal não quer nem saber quem é o cara que está ali descrevendo, né? É alguém famoso. São escritores, são oradores, é gente importante, tudo internado no hospital. E todos faziam a caridade. Isso eu posso garantir. Você pode falar o que quiser de espírita, mas não pode falar que ele não faz a caridade. Pode. Você pode pegar um centro espírita minúsculo, no quinto dos infernos, que ele tem uma bolsa que ele distribui, um enxovalzinho, um troço faz. É ou não é? Vocês sabiam que 1/3 da ação social do país é bancada por espíritas? E o resto, pelo governo. E as outras religiões? Pelo governo. Então, faz muita caridade. E isso resolve o nosso problema? Resolveria se fosse ou. Se fosse ou, estava tudo resolvido. Mas não é ou. É o quê? Então a caridade só não resolve? Não. Se faltar coerência na sua vida, vai dar problema. Como assim coerência? Meu irmão, aqui, quando chega em casa, não é mais. Né? Num determinado momento público, meus amigos, quando você vai ali na esquina, já não é mais. É aquela víbora ou aquela criatura do mal, né? Que é obsidiada. Porque você viu a roupa que ela estava usando? Não é? Você viu? Ela está no quarto marido. Mas dá um beijinho no rosto, né? Mas comenta. Todo mundo comenta, não se engane não. Comentam mesmo. Tá? Bom, ninguém viu, só o obsessor. Então, e a gente faz a caridade. Ele não vai poder te pegar, vai? Não está imune? 300 pratos de sopa imunizam você disso, não imunizam? Então, as criancinhas pobres, uns velhinhos, não imuniza você disso? Não protege você dessas coisas? E aí, como a gente faz, então? Se não protege dessas coisas? E ainda tem mas não está escrito, fora da caridade não há salvação? Como é que a gente vai conciliar essa coisa de amai-vos e instruí-vos com fora da caridade não há salvação? Porque olha só, se está escrito fora da caridade não há salvação, está resolvido ou amar é mais importante do que se instruir. Não tem uma incoerência nisso? Está ou não está escrito fora da caridade não há salvação? Está ou não está? Concorda então? Então tem um problema aí nessa história, não tem? Ele não falou que estudando você fica salvo, falou que você tem que fazer a caridade. E aí vem esse amai-vos e instruí-vos. E aí, como fica? Como fica é o seguinte, qual é a definição de caridade mesmo? Você sabe o que significa caridade? Exatamente. Se você não souber o que significa caridade exatamente, você tem certeza que está fazendo? Se você não tem certeza que está fazendo, como vamos ficar? Aí volta o negócio da instrução, né? Talvez você tenha que saber exatamente o que é a caridade e o que espera você disso. Bom, e o que é a verdadeira caridade? Tem definição disso? Ou não tem? Tem no Livro dos Espíritos? Tem. Só no Livro dos Espíritos? Não. Tem no Evangelho também. Ok. Prefiro o Evangelho primeiro o amor. Né? Ok, vamos para o Evangelho. O que diz lá sobre a caridade no Evangelho? Que a caridade o quê? Tem um negócio a ver com lateralidade? Tem a ver com lateralidade? Não? Então o que é caridade, gente, segundo o Evangelho? O que é a verdadeira caridade? Quando é que você faz?
Não tem um negócio que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo? Ok, o que significa isso? Exatamente. Porque se ela souber, não é caridade, certo? E como assim? Não tem jeito, isso é uma coisa meio absurda, né? Porque se a mão direita faz, a esquerda automaticamente está sabendo. É ou não é? A não ser que tenha um distúrbio neurológico. Você não tem, então esse negócio é meio furado, não é? Tem jeito de metade de você não saber o que você está fazendo? Não. Então, não definiu. E aí, tem alguma outra definição interessante? Além dessa? Incompreensível? Sem nenhuma ancoragem na realidade? Não? Então como é que vocês sabem que vão estar salvos? Eu dou sopa aos pobres. Bom, aí nesse ponto, de repente, talvez as ciências possam ajudar alguma coisa? A gente tem falado muito mal no Brasil, né? E eu vou falar do trabalho de um cientista brasileiro, considerado um dos 5 mais influentes da neurociência. Na verdade, ele é o primeiro, tá, a fazer experimentos de neurociência associados a determinados estados emocionais. Tá? Ele foi o primeiro. Ele, em vista disso, é o mais jovem cientista a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Ciências. Assumiu aos 32 anos. Tá? E é um dos 5 mais influentes no mundo. Como eu falei, ele é citado em uma infinidade enorme de trabalhos. É um pioneiro na área e abriu realmente, vocês vão ler muitos assuntos, mas tudo começou com este brasileiro. Né? O que é interessante, está falando tão mal do Brasil hoje em dia, né? Então, nós temos entre as 100 pessoas mais influentes da ciência, somente 10 brasileiros. 10 são brasileiros. Tá? 10 são brasileiros. E esse, em particular, na área de neurociência, está entre os 5 mais importantes. E o que foi que ele foi pesquisar? Justamente a caridade. Ele foi pesquisar a caridade, né? Porque a caridade é muito popular no Brasil. E a década de 90 foi a década do cérebro, onde se fez uma série de pesquisas tentando determinar as suas funções exatas, as suas áreas específicas. E, num determinado momento, elas foram todas contabilizadas, analisadas. E agora veio a pergunta, onde fica a moral? O que comanda as suas decisões de natureza emocional, por exemplo? Por que você ama uma pessoa e não a outra? Por que você se apaixona? Por que você faz determinadas escolhas? Então, são perguntas pertinentes. De onde vem nossa consciência? Que a gente sabe de onde vem nossa visão, nossa audição, nossa memória, mas o que nos faz seres conscientes? É uma pergunta muito interessante, porque nós somos uma máquina biológica. Porque entre todos os seres nós somos conscientes? Então, se você é materialista, é uma pergunta plausível. Por que só você? Por que não tem outra espécie que tem essa mesma capacidade? E não tem. A gente fala, os animais não pensam, não como nós fazemos. Essa consciência de nós mesmos. Inclusive a nossa antibiologia. Porque nós nos matamos, né? Muito intensamente. Nós vamos muito contra a permanência genética, né? Esse processo autodestrutivo chega a ser genocida em alguns momentos. O que você não encontra em nenhuma espécie, a não ser nos lemingues, né? Mas aí é um caso ecológico. Mas ele resolveu pesquisar. E ele começou da seguinte maneira. Primeiro, o que é mesmo caridade? Bom, a coisa mais básica com relação à caridade, tá? Já que ela fica complicada de definir, começa com ajudar os outros, não é? Tem a ver com ajudar os outros, correto? Se você não está ajudando ninguém, você não está fazendo a caridade, correto? Ok. Pode não ser bem isso, mas ele começou por aí. Então, ajudar alguém. E a caridade, ela é difundida como um bem moral muito valioso, não é não? Pessoas caridosas são muito bem consideradas dentro da sociedade, é ou não é? Você pode até rir delas, mas elas são muito bem consideradas. Moralmente falando, eticamente falando, isso inclusive faz com que você perdoe certos deslizes, né? Se ela for muito caridosa. Ela tem, mas é muito caridosa. Aí o que acontece? A gente releva. Então, isso em todos os meios. É ou não é? É um filantropo. Então, não interessa nem se você não é religioso. Até os ateus entendem o que é um filantropo. Então, ele começou com filantropia.
O que é filantropia? Qual a definição? Porque caridade era complicado, mas filantropia é mais simples. A filantropia é quando você faz o quê? Ajuda uma pessoa e tem um retorno. Por exemplo, você doa uma importância e desconta do imposto de renda. Você ajudou alguém? Ajudou ou não ajudou? Foi uma coisa boa? Foi ou não foi, gente? Você podia ter ficado para você, né? Então, você fez uma doação. E essa doação descontou do imposto de renda. Isso é bom para uma empresa? Bom para a imagem? Para a autoimagem? É ou não é? Me diga que é ruim, gente. Quantos de vocês já quiseram verba de uma empresa, por exemplo? Mediante o logotipo. A gente distribui camisa com o logotipo. A gente ajuda você nesse evento. A gente... Sim ou não? Tem alguma coisa errada nisso? É uma coisa má? Agora você sabe que ele tem um desconto do imposto de renda, não sabe? E se for um político? O que ele ganha quando ele faz isso? Ele ganha... Voto não. Aí seria comprar, né? Ilegal. Ele ganha o quê? Visibilidade. Ganha ou não ganha visibilidade? Ele vai entregar as chaves de algumas casas populares. Ele vai entregar a casa para uma ONG sobre isso ou aquilo, uma doação. Ele ganha ou não ganha visibilidade? Então, ele teve um retorno do seu... Então, foi um investimento? Foi ou não foi? Ele poderia ter gasto o dinheiro, mas ele ajudou alguém, não ajudou? E teve um retorno nisso. Isso é errado? Não. Então, visibilidade. Propaganda também serve, não é? Então, quando o Unibanco, o Bradesco, cria lá um auxílio para quem tiver uma ideia que ajude a diminuir a poluição, ou ajudar crianças cegas, ou coisa que valha. É ou não é? É um investimento e o retorno é o quê? Marketing. Tá? O nome dela está associado, né? O boticário faz bem na natureza, a natura não sei o que lá, pegou parque, árvore, etc. Então, isso é um investimento. No Rio de Janeiro, zoológico, cada animal tem uma empresa responsável lá, um logotipo, e eles adotaram um animal. Então, isso é o quê? Filantropia. Então, filantropia é quando você auxilia alguém monetariamente ou em termos de voluntariado, mediante o quê? Uma recompensa de natureza financeira ou de qualquer um. Então, toda vez que você tem um retorno pelo bem que você faz, o nome disso é filantropia. Muitos dizem caridade, mas o termo correto é o quê? É aí que entra o que a mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo, entendeu? Quando ele está fazendo, está a referência seguinte, é quando você dá uma coisa e recebe com a outra. Deu para entender? Então, a chamada caridade não tem retorno, entendeu? É uma mão só. Não é uma mão lava a outra. Então, a filantropia é um auxílio mediante uma recompensa. Então, esse médico fez o seguinte experimento. Primeiro, ele pegou alguns voluntários, submeteu um scanner cerebral. O que é um scanner cerebral? É um equipamento que vai avaliar o cérebro em funcionamento, onde tem atividade metabólica, onde está acontecendo algum gasto energético, para avaliar que área do cérebro está funcionando no momento em que você faz um determinado experimento. Então, dentro da máquina, a pessoa ia ganhar R$100. É bom ganhar R$100? Sem fazer nada, é seu. Ganhou de presente, R$100. Então, ganhar R$100 é uma coisa boa? Todo mundo vai gostar, correto? Ele queria medir o grau de satisfação que a pessoa teria. Por quê? Porque a gente já sabe a região do prazer, onde fica. E você pode mensurar. Então, quando uma coisa prazerosa acontece com você, você registra com atividade nessa área. Então, quando você come bolo de chocolate, quando você tem uma atividade prazerosa, a área é ativada. Então, ele queria saber quanto prazer você teria em ganhar R$100. Aí ele mediu. Realmente, todo mundo ficou muito satisfeito. Não teve ninguém que ficasse infeliz quando ganhava R$100 grátis. Todo mundo gostou muito. Ok. Então, foi mensurado. Bom, ganhar R$100 é muito agradável. Comer bolo de chocolate também é muito agradável. Tem uma série de outras atividades igualmente agradáveis. Não tem muita distinção. Então, o cérebro acha bom, mas não separa intensamente. Aí ele fez o seguinte experimento. Existem aqui 3 instituições de auxílio. Uma com crianças, uma com idosos e uma com deficientes.
E você está ganhando aqui R$ 100 para você doar para uma dessas instituições. Tá? Aí ele doava, enquanto ele doava, eles mensuravam a atividade cerebral para ver o que é que ele sentia. Sabe o que eles descobriram? Que é muito agradável. É mais agradável do que comer bolo de chocolate e mais agradável do que ganhar R$ 100. Olha que interessante. É muito mais agradável do que ganhar R$ 100. Por quê? Porque nós somos primatas. Nós somos biologicamente programados para sermos cooperativos. Porque nós somos uma sociedade grupal, tá? Lembra as abelhas, as formigas? A gente não chega a ser dessa maneira, mas como nós somos frágeis em unidade, a nossa força está nos números, lembra? A gente não tem pelo, não tem garra, não tem nada que nos dê uma vantagem para em cima de uma onça, tem? Um jacaré, uma cobra, um orangotango, nenhum. Nós vamos perder em qualquer confronto, a não ser o quê? Que nós tenhamos grupos cooperativos. Não é só isso, não. Nós, em termos reprodutivos, somos quase uma aberração na natureza. Sabia? Em quanto tempo um cavalinho fica independente? E um bebê humano? Qual o seu nível de fragilidade? Tem comparação? Um gatinho. Quanto tempo ele pode ficar solto? E um bebezinho, quanto tempo? Então ele demora muito. Entre as espécies é o que demora mais, gente. E não é só isso, a fêmea humana prenha, ela tem problema de mobilidade, lembra? Uma égua prenha perde mobilidade só um pouco antes de ter o neném, mas a fêmea humana não é assim, é? Então imagine isso há 40 mil anos atrás. Ia pesar na economia? Então nós teríamos que ter um grupo que realmente trabalhasse junto para essa espécie ser mais ou menos viável, correto? Mas naquela época nós não éramos tão espertos, a gente não tinha essa cultura toda. Nós estávamos muito perto dos primatas, lembram? Vamos voltar um pouco mais, 50 mil anos. Bem perto. Então, com isso, nossos instintos animais estavam muito aflorados. Mas mesmo assim nós éramos cooperativos. Tá? E a gente não distinguia por idade, não, era cooperativo em geral. Isso está programado no nosso código genético. Então, quando nós ajudamos alguém, sem perdas, é claro, nós nos sentimos ótimos. É justamente isso que faz a gente ser tão cooperativo. Então, ele descobriu que doar R$ 100 que você recebeu é mais prazeroso do que ganhar R$ 100. Então, por exemplo, você ganha um salário por o seu trabalho, é muito bom. Mas se quando você ganha esse salário, ele envolve um auxílio que você prestou a alguém, o prazer é maior. Então, quem ganha um salário por uma atividade não cooperativa, fica muito satisfeito. Mas se a atividade é cooperativa, fica muito mais satisfeito. Se é uma atividade filantrópica, você se sente ótimo. Então, quando você doa, desconto, depois de entra, não perdeu, ainda fez vantagem, você se sente maravilhoso. É ou não é? Sou uma pessoa ótima. Você olha no espelho, olha como eu sou bom. Não é uma sensação gostosa? Só que dá para ver no cérebro, é muito mais gostoso do que, por exemplo, comer bolo de chocolate. Como, por exemplo, ganhar R$ 100. Então, a filantropia causa bem-estar. Então, esse bem-estar, pelo nível, aumenta o nível de endorfinas, é bom para o sistema imunológico, é bom para o bem-estar, diminui a depressão, diminui uma série de estados negativos, diminui a ansiedade. Então, não só é bom para nós em sociedade, como é bom individualmente para a nossa saúde. Por quê? Não ajudar o próximo é ir contra a nossa natureza. Olha que interessante. Vocês já pensaram nisso? Que muitos falam que o homem é mau por natureza. Não é. A natureza não. A natureza do homem é ser cooperativo. Então, ajudar alguém a carregar um pacote, o idoso a atravessar a rua, é um instinto natural. Então, para não fazer isso, você está indo contra a sua natureza. Daí, muitas doenças que surgem. Olha só que é um ateu falando, tá? Não é religioso, nem espírita, nem nada. É neurologista. Tá bom? Então, ele chegou à conclusão que não ajudar o próximo é ir contra a nossa natureza, e isso é a causa de uma série de transtornos comportamentais e mentais que nós desenvolvemos. Porque filantropia é bom demais. Muitas populações mais desenvolvidas, sociedades, já entendem isso, e a filantropia faz parte da cultura, é ou não é? Prestar serviço voluntário. Em vários países, o jovem faz isso com naturalidade. Aqui, a pessoa fica, como? Vai ganhar nada, não?
Lá não, no currículo, na faculdade, você presta serviço filantrópico, tem lá você tem uma vantagem na escolha numa boa universidade. Então, por quê? Porque é uma questão de cidadania, faz com que você se incorpore melhor à sociedade, é um bem-estar geral. Só que agora foi neurologicamente comprovado. Tá? E o nosso profissional, nosso cientista, comprovou perfeitamente o que é filantropia, a área do cérebro envolvida e como é ótimo. Tá? Bom, então já vimos que ganhar R$100 é bom, doar uns R$100 que não é seu é melhor ainda, mas ele resolveu fazer um outro experimento. Porque na definição de caridade em muitas religiões, tem uma outra palavrinha associada, chamada sacrifício. Já ouviram essa? É ou não é? Então, alguns dizem que a verdadeira caridade envolve algum sacrifício da sua parte. Porque se você ganhou recompensa, não é caridade, é filantropia. Aí, bom, sacrifício significa o quê? Na filantropia, você faz uma doação não custosa. O que é isso? Eu te dou R$100 e você doa. Ou você doa um dinheiro e desconta do imposto de renda. Então, é uma doação não custosa. Ele tentou cooperação não custosa. Você iria escolher e ia ganhar uma recompensa em troca desse serviço que você ia prestar. Se fosse um serviço simples, que não envolvia auxílio, era prazeroso. Mas se envolvesse auxílio, o prazer multiplicava. Multiplicava bastante, não é pouco não, de 2 a 3 vezes mais prazer quando essa recompensa vem mediante um auxílio de alguém. Então, todos os seres humanos gostam de fazer isso. Tá? Se você não está bem, até os criminosos mais anos gostavam de alguém e eram bons. Às vezes bons filhos, às vezes bons... é um assassino sanguinário, mas ele era um pai amoroso. Acontece. Bom? Então, não é uma coisa tão estranha assim. Na sua comunidade, eles são pessoas prestativas. Fora disso, não. Mas por outros motivos ideológicos. Mas, geneticamente, nos favorece. Bom, mas como ele viu que muitas religiões definem a caridade como um sacrifício de natureza pessoal, ele passou a fazer o seguinte experimento. Agora, você vai tirar R$100 do seu bolso e vai dar para uma dessas 3 instituições. Perceberam? Ganhar R$100 é bom, doar R$100 que não é seu é melhor ainda, mas agora você vai doar os seus R$100. Você vai morrer em R$100. E vai ajudar ou crianças, ou idosos, ou deficientes. Aí ele analisou o cérebro das pessoas. Todos os voluntários que participaram do projeto sofreram. Todos estavam sofrendo. Então, sacrifício não é algo agradável. Nenhum deles achou prazeroso ou agradável. Não havia nenhum prazer nisso. Tá? E ele tentou em várias circunstâncias. E não conseguiu ver nenhum prazer. Bom, então filantropia é bom, caridade é péssimo. E aí? Ele não esperava esse resultado. Ele achava que alguma coisa mágica talvez acontecesse, né? Ele falava que falavam tanto de caridade, é ou não é? Ele esperou algum resultado diferente. Não, caridade não é bom. Mas aí, alguém teve uma ideia de mudar um pouco o experimento e eles fizeram uma pequena modificação. E aí foi muito estranho o que aconteceu. Né? A modificação foi a seguinte. É claro que isso se baseou numa pesquisa que um outro cientista fez e que fez surgir uma coisa estranha que ele resolveu associar esse experimento. Bom, ele pediu para as instituições produzirem um filme promocional. Então, a instituição de crianças fez um filme a respeito das suas atividades, o que é que elas faziam, tá? A que trabalhava com idosos fez a mesma coisa e que trabalhava com deficientes fez a mesma coisa. E ele chegou para os voluntários e mudou um pouco a pergunta. Antes para qual dessas instituições você vai dar os R$100? Ele mudou a pergunta. Qual dessas 3 instituições merece ganhar os seus R$100? Bom, essa é uma pergunta diferente. E ela provoca uma reação diferente. Tá? Para qual você vai dar? Normalmente, eu gosto mais de criança, ou idoso. Você pensa no seu pai, ou faz alguma coisa... Né? Mas essa não foi. Ele disse, qual delas merece o seu dinheiro? Quer dizer, você vai ter que fazer um sacrifício.
Você vai morrer em R$ 100, o que é desagradabilíssimo. Você podia comprar um sapato, você podia jantar, né? Ou você perdeu um sapato, você perdeu um jantar, você perdeu um bolo. Mas qual delas merece esse sacrifício da sua parte? E ele deveria tomar a decisão enquanto o seu cérebro era analisado. Mas para ele fazer isso, ele teria que assistir às peças promocionais. E aí a decisão seria tomada. E eles começaram a monitorar esse acontecimento. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Num determinado momento, assistindo os filmes, os voluntários começavam a ter atividade cerebral numa área que não tinha nada a ver com esse assunto. E no momento em que esta atividade acontecia, toda a química cerebral ficava alterada. A questão do prazer se tornava irrelevante, porque parecia quase que um curto-circuito estava acontecendo ali, e os resultados eram surpreendentes, mente alterados. O que significa? E que área é essa? Porque a área em que nós tomamos a decisão é o lobo frontal, tá? Todas as nossas decisões vêm daqui. Os nossos impulsos vêm dos gânglios basais. Então, os nossos hábitos, nossos impulsos, tudo que você faz por impulso sem pensar, vem dos gânglios basais. Mas quando você toma uma decisão, por exemplo, esse ou esse, azul ou vermelho, tudo isso, todas as decisões são o lobo frontal. Mas, nesse caso específico, a decisão não vinha daí. Vinha de uma outra área, que aparentemente não tinha nenhuma função no cérebro, porque até aquele momento não tinham descoberto para que servia. Havia um outro experimento em andamento que tinha alguns resultados interessantes que o nosso cientista tinha ouvido falar, mas nada foi publicado. E essa área do cérebro simplesmente não tinha função aparente. Ela só ligava coisas. Aliás, é uma região muito pouco utilizada. Aliás, até aquele momento, ninguém tinha visto nenhuma atividade ali. Mas, a partir desse experimento, e vários experimentos que vieram depois desse, essa área ganhou uma relevância muito importante. Principalmente agora, em que eles estudam de onde vem o mal. Aparentemente, essa área está muito envolvida. Mas ela está envolvida principalmente com a nossa moralidade. Essa área é o lobo pré-frontal. No momento em que os voluntários estavam assistindo os filmes, eles eram tomados de uma certa emoção. Quando essa emoção acontecia, eles viam que esta área estava ativa, ou seja, esta área é que produzia esta emoção específica. E quando essa emoção específica estava envolvida na decisão, o resto tornava irrelevante. Por quê? Porque quando essa área ficava ativa, ela inundava de energia o lobo frontal e neutralizava os gânglios basais. E mais adiante eu vou dizer o que significa. É uma coisa muito forte. E que emoção é essa? Compaixão. Tinha um determinado momento em que você estava assistindo o filme e sentia uma emoção. Quando você sentia essa emoção, você tomava a decisão. Esse merece meus R$ 100. Aí você tomava essa decisão. Então, quando essa emoção presidia a sua tomada de decisões, a questão do prazer se tornava irrelevante, porque todas as áreas cerebrais passavam a funcionar de maneira assim, como se tivesse dado um reset. E outras consequências aconteciam. Você aumentava seu poder intelectivo, cognitivo, você alterava as suas funções metabólicas, mudava tudo. Então, você não podia nem especificar prazer e dor, porque não fazia mais sentido. Bom, aí ele descobriu que a verdadeira caridade, olha que interessante, a verdadeira caridade acontece quando o lobo pré-frontal está envolvido. Sem isso é filantropia. Bom, mas o que acontece quando o lobo pré-frontal é envolvido? Aí a gente tem que ir para um outro experimento, né? Nós descobrimos onde ficam os nossos hábitos. Basicamente, nossos maus hábitos, né? Roer as unhas, beber, fumar. Tudo que você não consegue controlar, que é um hábito ruim, negativo, está localizado nos chamados gânglios basais. É lá que ficam os maus hábitos. E os maus hábitos, eles surgem da seguinte maneira, com a repetição. Você começa a repetir determinada coisa, depois de um certo tempo se torna o quê? Um hábito. Mas qual é o problema do hábito? O problema do hábito é que você não pensa quando está fazendo. Como assim?
Olha o experimento com ratinhos, né? Eles botam eletrodos nos ratinhos e botam ele no labirinto. E há um chocolate, tá? Um alimento que ele é muito atraído num determinado lugar. Soltam ele no início. Aí eles notam que você tem uma intensa atividade cerebral e começa a bater em todas as partes. Procurando o quê? Encontrar aquilo. Então, no primeiro momento, você tem uma atividade cerebral muito intensa. Da segunda vez, também. Da terceira, começa a diminuir. Na quinta vez, ele vai direto lá no chocolate e não tem atividade cerebral nenhuma. É o hábito. Sabe para que servem os hábitos, gente? É uma coisa boa. É para economizar espaço cerebral. Já pensou? Se você fosse estacionar o carro, tá? Pensa bem. E você tivesse que pensar em tudo que você está fazendo. Agora aperta a embreagem, vai soltando devagar, vai virando um pouquinho para a direita. Se você tentar explicar a hora que você está dirigindo, você bate, é ou não é? Então, para economizar, o que você faz? Você transforma nisso no automático e não pensa mais nada quando está fazendo. Então, a ideia do hábito é uma coisa muito útil. Economiza energia cerebral, nos permite fazer uma série de coisas. Inclusive, é importante para o nosso cognitivo, né? Porque tudo que você joga para o automático. Então, pensa bem, você lava a roupa, faz isso enquanto está fazendo as contas. Pensa bem. Ou você pensa alguma coisa quando está dirigindo? Você pensa antes de frear? Já pensou se tivesse pensar? Você tinha morrido muitas vezes. Então, o hábito é uma forma de economizar energia e espaço, tá? Não precisa pensar, joga no automático, beleza. Então, o que você joga no automático? Qualquer coisa que você faça o quê? Repita muitas vezes. Então, a primeira vez você pensou, a segunda talvez pensou, na terceira, na quarta já não estava pensando muito, né? No momento em que você não pensa mais, virou um hábito, tá bom? Mas você decidiu fazer isso a primeira vez, não decidiu? Foi uma decisão consciente. O problema é o seguinte, vamos lá, você rói as unhas. Isso é um hábito desagradável, correto? E você tem um casamento importante que você quer ir. E quer as unhas bonitas. Aí você, sozinho, sem pressão de ninguém, resolve. Eu não vou roer as unhas, porque eu tenho um casamento importante para ir. Alguém te obrigou a fazer isso? Não? Alguém está pressionando a sociedade, alguém? É uma decisão sua? É uma decisão sua. Decisão consciente, você tomou essa decisão, não vou fazer isso. Beleza. Ok, está tomada a decisão. E aí você vai assistir um filme. Nossa, que filme bom. Peraí, não estou fazendo mais essas coisas. Peraí, não estou fazendo isso. Aí você vai fazer um chocolate, não sei o quê, aí alguém telefona. Nossa, foi isso que aconteceu? Não, peraí, não estou. Já notou? Toda vez que você distrai, o que você faz? Quando é que você não faz? Quando está pensando sobre isso. Que na hora que você está pensando, você não faz, é ou não é? Quando é que você faz? É justo na hora que você não pensa. Mas você pode ficar pensando nisso o tempo todo? Pode. Vai precisar de muita força de vontade, é ou não é? Você cansa, tem uma hora que você para, é ou não é? E toda vez que você para, o que você faz? Come o bolo, come o biscoito, rói a unha, toma a bebida, volta para o quê? Para o automático. Então, para não voltar para o automático, o que você precisa? Pensar 24 horas em não fazer isso. Está vendo quanto gasto? Olha só. E o pior é quando a gente associa hábitos irmãos, né? Você quer parar de fumar. Aí, você sempre tomava café. Toda vez que você toma café, você quer fumar. Então, quer dizer, para não fumar, não pode tomar café também. Mas se tem vontade de tomar café, toda vez você para para o intervalo. Toda vez que você para para o intervalo, dá vontade de tomar café e dá vontade de fumar. E aí, olha o inferno. Você desiste. É ou não é o que acontece? Desiste. Por quê? Eles descobriram que para formar um hábito, você usa X de energia. Para reprimi-lo, 10X. Então, você vai usar 10 vezes mais energia para reprimir um hábito adquirido anteriormente. Bom, então fica difícil, né? Então, se você conseguir pensar todo o tempo, para tempo suficiente para neutralizar, e além disso, você tem que criar um hábito substituto para tirar aquele, né? Então, olha a complicação. Normalmente você desiste. Né? Você emagrece um pouco, depois engorda de novo, aí você vai um tempo, depois volta. Enquanto você estiver usando luva, você não vai. Tirou a luva, pronto, estragou, e aí a gente tem esse problema. A não ser numa ocasião. É quando o tal do lobo pré-frontal está envolvido. Acontece uma coisa muito estranha quando o pré-frontal está envolvido. O que eles notaram? Quando uma decisão sua tem origem no lobo pré-frontal, ou seja,
ela é ocasionada por amor extremo, compaixão, misericórdia, desejo de diminuir a dor, sentimentos, aqueles considerados os mais nobres. Ela se torna prevalente. O que é isso? O que é prevalente? No que você teve já está valendo. Está valendo antes de qualquer ideia anterior. É como assim, ele tem o voto, significa o quê? Que o que ele disse vale antes de qualquer outra decisão tomada. Ou neutraliza qualquer outra tomada. Então, quando o pré-frontal provoca a decisão, essa decisão é prevalente, ou seja, ela neutraliza todas as outras, e quando ele está ativo, ele neutraliza a atividade dos gânglios basais. Quando o pré-frontal está envolvido, nossos hábitos ficam em segundo plano, e qualquer decisão que você tome sob influência do pré-frontal é prevalente. Ou seja, quando você toma essa decisão, é como se um quantum de energia imprimisse neurologicamente essa decisão. Aí, o que explica uma outra pesquisa do laboratório de Wichita e do Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre a questão por que algumas pessoas conseguem mudar radicalmente de vida, aparentemente sem esforço. Eles descobriram que não é o que elas fazem, é quando elas fazem. Não é tomar a decisão de parar de beber. Por quê? Quando foi que você tomou essa decisão? Que tipo de sentimento envolveu você naquele momento? Se o pré-frontal estava envolvido, com certeza essa decisão tem um quantum de energia diferente de qualquer outra. Aí eles notaram que os 21 voluntários que foram estudados nessa circunstância tinham intensa atividade no pré-frontal. Toda vez que lembravam do momento em que decidiram largar de beber, ou emagrecer, ou mudar de vida, seja lá o que for que eles fizeram naquele momento. Havia uma mulher que largou a bebida, emagreceu 50 quilos, mudou totalmente de vida, mas os hábitos ainda estavam lá funcionando, mas não pareciam pressioná-la de alguma maneira, como acontece normalmente com as pessoas. Por quê? Porque o pré-frontal fornecia energia suficiente para manter a decisão como... Ou seja, você não precisa ficar pensando o tempo todo. Tomou a decisão, tá, acabou. Era o pré-frontal. E o que questiona o pré-frontal? Amor extremo. O que é amor extremo? Ele chamou de amor extremo para separar de desejo sexual. Ou, né, o que é amor extremo? É o amor que envolve um sacrifício pessoal. Tá? Você não quer o sexo dessa pessoa, você não quer nada dela, você quer que ela seja feliz. Isso que ele chama... É diferente. Isso é um cientista ateu, tá? Não é religioso, nem filósofo, nada. Neurologista. Para separar dos outros amores normais, né? Então, amor extremo para ele é um amor que envolve sacrifício pessoal. Você não quer nada dessa pessoa, quer que ela seja feliz. Mesmo que você morra. É quando você resolve dar um rim. Entendeu? Por que você vai dar o seu rim? Ou o seu coração? Se você der seu coração, você vai morrer. Sim, não importa. Alguns pais fazem isso, tá? Dão os dois rins. E ele vai esperar por um transplante. Você sabe quantos pais fazem isso? Não são muitos. Infelizmente. Muitos dão um rim. Mas tem um número especial de pais que dá os dois. Para o filho não ficar na fila do transplante, ele dá os dois. E ele fica. Isso é amor extremo. Por quê? Porque ele notou que essas decisões envolvem o pré-frontal. Misericórdia, compaixão. Quando você arrisca a vida para salvar uma pessoa e não pensa nada, né? Você vai lá e entra. É o pré-frontal que está ativo. Isso eles já perceberam. Então, as chamadas decisões heróicas. Todas as decisões heróicas são bancadas pelo pré-frontal. Aí depois você pergunta, por que você fez isso? Eu não pensei em nada. Não, ele não pensa. Lembram? Ela é prevalente. Quando a decisão vem dali, não interessa nem a... Porque, olha só, a autopreservação é uma coisa muito forte na gente. Entendeu? Muito forte. De todos os hábitos, é um hábito mais forte. E quando o pré-frontal está ativo, você não pensa nisso. Não pensa. Seu filho está lá, está pegando fogo, que se dane. Você vai pensar que você vai se queimar? Vai pensar na cirurgia que você vai ter que passar? Aquela... Não vai pensar nada, vai? Isso é normal? Não, não é normal. Tá? Os animais não fazem isso. Eles ficam ali, mas depois de um tempo eles fazem o quê? Vão embora. Não os seres humanos. Não todos os seres humanos. Alguns. Aqueles que envolvem o pré-frontal. Mas ele descobriu que é o pré-frontal o fator da caridade verdadeira.
quando você é tomado de misericórdia, quando você é tomado de compaixão, e isso provoca o desejo de ajudar, é chamado de caridade. E a caridade, ela modifica a estrutura energética normal do cérebro. Quando estou falando de energética, não tem nada de místico, não, né? A eletricidade, distribuição de energia no cérebro. E aí ele publicou esse resultado interessante, falando sobre a verdadeira caridade e as incríveis ações químicas e biofísicas que ela provoca. Diferente da filantropia. Então ele bota separado. Filantropia é uma coisa e caridade verdadeira. Que a outra é caridade falsa. É aquela assim que você... Bom, quem ajuda os pobres empresta a Deus. É a tal casa de praia Nosso Lar que você quer, né? Não é para caralho, de lago. Não é o lago lá que você quer. Não, eu estou aqui, para chegar em Nosso Lar, eu quero ser recepcionado com uma banda de música. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma casa, 2 andares, tá? 3 cômodos, quero uma suíte. Porque eu sou dirigente de centro espírita e o negócio é forte. Não é assim? Mais ou menos? Está garantido, né? Não está. Porque, aparentemente, Jesus já tinha explicado isso, né? Em verdade vos digo, lembra o óbolo da viúva? Alguém ofereceu um saco de moedas para o templo. Pensa quanta coisa ia comprar com um saco de moeda. Agora, uma moeda insignificante que ele dá para você não vale nada, né? Quantos pobres você vai alimentar com isso? Nada. Você fica até com raiva, né? Você vai ter que contabilizar uma moedinha inútil, que não vale coisa nenhuma, faz nenhuma diferença, R$10 para você? Significa o quê? Nada. Para você não significa nada, mas para Jesus significou. Ele disse o quê? Em verdade vos digo o quê? Que esta praticou a verdadeira caridade. E a gente não entendeu. Agora entende, né? Ela tinha atividade no pré-frontal, o outro não. Se você não tiver atividade no pré-frontal, não interessa o que você fez. É filantropia. Você já teve sua recompensa, seja lá qual for que você está achando que tem. Tá? Caridade verdadeira é aquela que envolve sentimentos. Então, alguém chega para você está perturbada, meu filho, tem que fazer a caridade. Ok, faz o quê? Vamos dar sopa aos pobres. Aí você vai. Você odeia o pobre, mas você vai. Está errado? Não, não está errado. Chama-se filantropia. Você vai melhorar, que você vai se sentir boa. Você vai olhar, nossa, não sou tão miserável assim. E vai se sentir melhor. E vai melhorar, isso eu garanto. Só que aí você está esperando aquela salvação, aquele negócio todo, não vai acontecer. Por quê? Não é verdadeira caridade. Mas ajuda. Mas não é aquela, a da salvação, aquele negócio todo. Não, não é. Tá? Então vai esperar sentada, porque não vai fazer nenhuma diferença. Não nesse sentido. Para aquela definição, fora da caridade não há salvação, tem que ser a verdadeira. Aquela que envolve pré-frontal. Então, se você não está sentindo nada, você não está fazendo a caridade. Está exercitando, já é bom. É exercício. Mas não é caridade. Tá? Então, isso não vai te proteger nem do vício, nem nada. Mas vai você se sentir muito bem. Tá? Uma massagem também faz isso. Nesse sentido, o que acontece quando você pratica a verdadeira caridade? É ela que ajuda você a mudar de vida, a largar os vícios, a alterar radicalmente a direção da sua vida. É o que faz todas aquelas coisas lá fazerem sentido. Mas não é a primeira vez que a gente ouviu falar disso, né? Não é hoje. É a primeira vez que vocês ouviram falar disso? Não. É porque tem um livro de André Luiz, da década de 30, 40. Ele foi publicado depois, mas foi 30, 40, foi escrito, lembra? Antes da guerra. Lembra da Segunda Guerra Mundial? O livro é de antes. Então, lá, no Mundo Maior, tem um capítulo chamado A Casa Mental. A Usina do Pensamento. Em que ele explica a André Luiz o seguinte. Nosso passado está arquivado nos chamados gânglios basais. A pesquisa é de 2007 e esse livro é da década de 30, 40. Nos gânglios basais são arquivados o nosso passado, nossos hábitos, o que trazemos de outras encarnações. O nosso presente está no lobo frontal, onde estão as nossas decisões, lembra? Aqui é o presente. Mas o nosso futuro está no lobo pré-frontal, que é a nossa ligação com a divindade,
é de onde provém o futuro da humanidade, é o que nos liga à divindade. É de lá que vem a compaixão, é de lá que vem a piedade, é de lá que vem o amor extremo, é lá que vem o sacrifício, a doação. Tipo, é que você não está pensando em sacrificar. Quando você fala sacrifício, é uma coisa meio grotesca, né? Ninguém pensa quando faz, quando é o pré-frontal. Tá? Você não raciocina nesses termos. Para você é amor. É irrelevante quanto custo pessoal está envolvido, porque você não pensa em custos quando a emoção está envolvida, né? Você faz e não pode nem chamar de prazer, tá? Porque ficou irrelevante. Não entra mais, não contabiliza. Ele não pode contabilizar, porque o fluxo energético é tão grande que ele não pode localizar mais. Deu para entender? Por isso ele não pode dizer em termos de medir quanto prazer é envolvido nisso, porque muda tudo. Tudo que funcionava de um jeito mudou. Toda a hierarquia ficou diferente. Você está entendendo? A hierarquia vinha do gânglio basal para fora. Mudou, vem de cima para baixo agora. Tá? Antes nós éramos comandados pelas nossas emoções, agora são por emoções superiores. Isso muda tudo. Só que André Luiz falou e a gente não entendeu, achou que era um troço místico, né? Não, é uma coisa física, é uma coisa biológica. A verdadeira caridade, ela altera todo o sentido da sua vida. Então, aquela mulher, por que ela parou de beber e foi tão fácil? Por que foi que você fez? Ou aquele momento você desperta, o seu filho chega, meu pai, e você sente algo. E aí você toma a decisão. Ou aquele momento extremo, você entende, minha vida não está significando, eu tenho que fazer valer alguma coisa, e você toma a decisão. Isso é caridade. É nesse momento que a coisa acontece. Então, quando Jesus escreveu, ele escreveu exatamente aquilo. É desse jeito. Então, por exemplo, eu vi um jovem veio conversar comigo, disse que tinha vários transtornos mentais, comportamentais, e disseram que tinha que fazer a caridade, mas ele estava trabalhando um tempão e não melhorava. Aí o que você está fazendo? Era um abrigo de crianças, né? Você gosta de criança? Não, detesto criança. Ah, mas eu já tinha dito que não gostava, mas eles botaram para outra atividade. E aí, você, não gosto de gente. Ok. O que você gosta? Você gosta de bicho? Ah, eu gosto. Gosto de quê? Gosto de gato. Ok, então vamos fazer o seguinte. Procura um abrigo de animais na sua cidade. E se oferece como voluntário para cuidar dos gatinhos. E aí você fala comigo, vê se melhorou. Mas de gatinho, é gatinho. Você gosta de gatinho? Gosta. Então vai ajudar a cuidar dos gatinhos. Se você não gosta nem de bicho, gosta de árvore, entra para o Greenpeace. Né? Vai fazer ecologia, alguma coisa que você gosta. Tem que ser alguma coisa que você ame. Tem que ser alguma coisa que desperte sua emoção, o seu ideal. Então, se você não gosta de criança, você não gosta de idoso, você não gosta, não é caridade porque não tem sentimento envolvido. É filantropia. É bom, é útil, exercita, você tem companheiros para te ajudar, mas caridade precisa de emoção. Precisa de misericórdia, precisa de compaixão. Você tem que sentir algo quando faz. Aí sim vai funcionar exatamente como está descrito no Evangelho. Aí sim vai mudar totalmente a sua vida. Aí o tal do fora da caridade na salvação, você pode ver acontecer. Tá? Uma decisão baseada nessa emoção altera todo o sentido da sua vida. Mas, só quando, segundo o cientista, é caridade verdadeira. E qual é a outra pesquisa que descobriu algo semelhante? É uma sobre oração. Um outro cientista estava estudando freiras carmelitas que tinham êxtases místicos. Ele queria saber se acontecia alguma coisa no cérebro. E ele descobriu o que acontecia. Não todas as freiras, algumas freiras tinham atividade numa área que aparentemente não tinha função nenhuma. Acontecia com elas. E aí, ele, depois das freiras, ele foi para monges budistas. E alguns monges produziam atividade na mesma área. Que área? Lobo pré-frontal. Mas aí, na sua pesquisa, ele fala, eu sou ateu, mas o lobo pré-frontal só fica ativo na verdadeira oração. Ah, porque tem falsa? Tem. Repetir palavras especificamente não ativa a área. A verdadeira oração só acontece quando você ativa o pré-frontal. Ele não sabia o que ativava. Agora a gente sabe, se não estiver orando, é misericórdia, compaixão. Tem uma outra maneira de orar bem eficiente. Não é filantropia. Nem rezar. Tá? Rezar é diferente.
Então ele falou da verdadeira oração. Aí ele disse, eu particularmente sou ateu, mas aqueles que conseguem ativar a área recolhem intensos benefícios de longevidade. O que eles notaram? Diminuição de radicais livres, juventude, diminuição de dor, atividades metabólicas. É diferente o corpo de alguém que o pré-frontal está ativo, tá? Em todos os sentidos. Tá? E aparentemente eles não têm problema com hábitos ruins. Mas peraí, ninguém não. Basta você ter atividade, que aí, se você tomar a decisão certa, está resolvido o seu problema. Mas é a decisão certa no momento certo. E os hábitos são coisas fortes. Então, quando o livro dos Espíritos diz, pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante o esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Peraí, o que é vontade? Decisão. E por que você não toma? Você até toma, mas o que ela não tem? Não tem força. E o que é que te dá essa força? Quando você toma uma decisão sobre a ação do lobo pré-frontal, essa decisão é prevalente. Ela se sobrepõe a hábitos anteriores ou decisões tomadas anteriormente. Quer dizer, o que é caridade mesmo? Segundo o Espiritismo, é indulgência, benevolência, perdão das ofensas. E quando é que você faz isso? Quando você tem a ação do lobo pré-frontal, que André Luiz descreveu com as mesmas palavras na década de 30, 40. E aparentemente é uma grande novidade agora em 2007. Que um pesquisador faz essa descoberta. E aí vem falar de verdadeira caridade, e a gente achou que estava fazendo há muito tempo. É por isso que no mundo espiritual está dando esse problema. Você acha que fez muita caridade, mas você distribui muita sopa, você dá banho em criança, você faz isso, faz aquilo, faz almoço, junta dinheiro e continua cheio de rancor, né? Cheio de ódio. Porque chega a ser ódio, a pessoa não te fez nada. Não, não é ódio, é inveja. É menos mal que ódio? É inveja. E aí você faz o mal, sistematicamente. Você não tem sentimentos. Como é que você trata ele? São os assistidos, gente inferior. Você não tem nenhum sentimento. Isso não é caridade. Isso é filantropia. Se você colocar no lugar certo, vai te ser muito útil. Mas não tem a expectativa de algo que você não merece. Para merecer, tem que envolver sentimentos verdadeiros. Então, a verdadeira caridade não é trabalhar com criança, ou com idosos, ou com deficientes. É fazer alguma coisa que lhe desperte verdadeiros sentimentos. Proteger os animais, a terra, a ecologia, a sociedade, os gatinhos. Sim, eu encontrei com um rapaz de novo, né? E ele falava, estou me sentindo muito melhor. Eu agora sou gerente do abrigo de animais. Ele foi, estava dando campanha para os gatinhos, castração, arrumar abrigo e tudo mais. Se ele estava outra pessoa. Por quê? Fora da caridade não há salvação. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.